Olá, estamos começando mais uma entrevista aqui na TV Sul, no programa MF Sul Entrevistas. Estamos ao vivo com você. Lembrando a você que o nosso programa vai ao ar todos os dias das 9 às 9h30 e das 9h30 às 10 da manhã, aproximadamente nesse horário. Hoje a nossa convidada é Marga Bortolato, do MDB de Morro da Fumaça. Bom dia, Marga. Bom dia Beto, bom dia aos ouvintes. Mais uma vez, numa segunda etapa da nossa busca, né, pela vereança em Morro da Fumaça, Margarete Maria Bortolato. No nosso panfleto está Marga Bortolato, enfermeira, novamente vou expor, né, filha da dona Vitória, a mulher dos sonhos e das festas, do seu Otávio, mãe da Érica. Marga, vamos falar de uma área que você vem defendendo na campanha. Em primeiro lugar, para você, o que é saúde? Beto, saúde na Organização Mundial, ela tem o conceito de bem-estar físico, mental, psíquico, né? E traduzindo isso para o dia a dia, é você ter condições físicas e emocionais, tanto física para você se locomover, quanto emocional para você suportar as nossas cargas, que elas são diárias, né? Cargas emocionais diárias. Então é um conjunto assim de que a pessoa tenha a condição de caminhar com as suas próprias pernas, não necessariamente que ela tenha as duas perninhas para caminhar, mas que você possa usufruir daquilo que é permitido para você trabalhar, para você socializar, para você ir às festas, porque a saúde ela não é só o trabalho em si. A saúde ela é o trabalho, ela é a cultura, ela é a diversão, ela vai muito além de tomar o seu remedinho, de alguma coisa que seja assim, do ponto de vista só, não, estou com dor de cabeça, vou tomar um remedinho e vou ficar boa. Ela passa muito além disso. Ela é realmente esse bem-estar físico, psíquico e emocional. Marga, nós estamos percebendo nas diversas áreas da saúde, a nível nacional, estadual e municipal, recursos até que tem, porque destinado parte do orçamento de uma prefeitura é obrigatório para a saúde. Mas se percebe que parece que não há estancamento dos problemas. E como organizar a saúde no município? Beto, a pergunta ela é precisa, diria cirúrgica para o momento que a gente vive. Vamos iniciar assim do que já está posto. Você falou bem, o recurso vem, tá? Ele vem, às vezes ele vem mais solto, às vezes ele vem em bloco. Em bloco significa que você tem que gastá-lo para aquele determinado segmento da saúde. Quando ele vem por outras vias, ele pode ser redistribuído. Então assim, Beto, o que acontece hoje? A gente poderia elencar uma série de problemas, construir uma série de coisas aqui. Mas vamos iniciar assim do princípio. Quando você quer uma sociedade que tenha uma qualidade de vida, uma sociedade que tenha a condição de acesso, quando você quer uma sociedade que tenha esse respaldo que se precisa na saúde, você precisa pensar a cidade primeiro, tá? Conhecer a cidade primeiro. E para conhecer a cidade, você tem que sair de trás dos seus gabinetes, sejam administradores, secretários, qualquer pessoa que se dispõe ao serviço público, ela tem que conhecer o seu município. Com base no conhecimento da sua cidade, você vai traçar o perfil epidemiológico tão difundido, perfil epidemiológico. O que é perfil epidemiológico? É conhecer quais
as mazelas da sua cidade, quais as doenças que acometem os seus habitantes e como tratá-las. Quando você conhece a sua cidade, quando você conhece os seus habitantes, quando você conhece os seus problemas, é mais fácil de tratar, é mais fácil de conduzir. Para você ter uma saúde, ela inicia com... Vamos aqui abordar no macro, tá, gente? Iniciamos a saúde por ruas bem pavimentadas, calçadas para caminhar, mas antes de você colocar calçadas, antes de você pensar em botar asfalto, você tem que pensar que 50% da saúde de uma cidade, do seu povo, inicia com o saneamento básico, ou seja, o tratamento da rede de esgoto, o que a gente não tem em Morro da Fumaça. Não é eu que estou revelando isso, todo mundo sabe. Então, os problemas, eles partem daí. Quando o administrador entra na prefeitura, ele tem que saber que é bacana colocar, pavimentar, que vai aparecer, mas ele tem que saber que para conduzir a saúde do seu município, ele precisa fazer primeiro a drenagem do esgoto, tratar o esgoto, para onde vai, e a população tem que saber aonde que está sendo feito, o que está sendo feito e para onde vai. Num segundo momento, quando você já tem esse 50% que é o saneamento básico, você vai para as calçadas, que é para as pessoas caminharem, para as praças públicas bem limpas, organizadas, e é preciso construí-las, porque a gente não tem. Muitos lugares a gente não tem. Uma outra questão que é, a gente está avançando, a gente está evoluindo. Então, assim, ó, a evolução, ela tem que partir por uma coisa que não tenha tanto poluição, por exemplo. A gente está construindo estradas, está esquecendo as ciclovias. Elas vão ser o nosso futuro, acredita, elas vão ser o nosso futuro. Então, elas têm que ser repensadas. Quando a gente vem para o micro, que aí é a saúde em si, ela tem um outro viés. Para você ter uma boa saúde, você precisa, na ponta, ter bons profissionais, profissionais dedicados, profissionais que conheçam a sua população. Eles não podem estar aqui, daqui a 2 meses saírem. Eles precisam ter vínculos com as suas comunidades. E o vínculo, ele inicia quando a gente entra numa comunidade por algo que me parece estão querendo que se faça um desmonte hoje, que são os agentes de saúde. Eles são o elo. A gente não pode pensar em hipótese alguma em tirar esse elo. A gente tem que fortalecer esse elo. Ainda que você tenha uma comunidade próxima, você precisa desse elo. Agora, se você não tem esse elo e você quer quebrar esse elo, você tem que substituí-lo. Tá? Há substituições para esse elo, num momento assim recente não tem, mas a gente tem tecnologias. Eu tive recentemente uma experiência extremamente interessante, que é com a questão dos aplicativos, e eles funcionam muito bem. Então, quando a gente não tem alguma coisa para colocar no lugar daquilo que está posto, ainda que aquilo que está posto não seja o melhor, é preferível você ficar com aquilo do que desmontar aquilo e não ter nada para colocar. Porque quando você faz isso, você abandona as pessoas. E é o que a gente vê, o abandono. Quem anda nas casas, as pessoas que estão agora na luta pela busca da vereança, elas têm já esse conceito. Essas pessoas, quando acabar esse pleito eleitoral, elas são pessoas fundamentais para se repensar a cidade. Elas conheceram a cidade como ninguém. Muito bem, a nossa entrevistada de hoje, estamos ao vivo com você, é Marga Bortolato, candidata a vereadora do MDB de Morro da Fumaça. Você também pode se inscrever. Se você quer dar a sua entrevista, quer falar dos seus projetos, o nosso telefone é o
6868, ou então num outro telefone que está no material distribuído falando sobre esse assunto, eleição 2020, emitido pela TV Sul, aqui nos nossos canais. Marga, a cidade de Morro da Fumaça, como a gente acabou de ouvir de você, tem diversos problemas. O Brasil tem, mas Morro da Fumaça não é diferente. Quais as propostas que você tem para resolver ou para ajudar a resolver em direção à saúde de Morro da Fumaça? Beto, além do conceito macro que a gente tem de enxergar assim as coisas num nível um pouquinho maior, sabe? Que foi tudo que eu falei em relação a uma cidade pensada, sabe? Ela passa essa cidade pensada também por arborização. E a gente pode pensar aqui em Morro da Fumaça a questão das árvores frutíferas. Arborizar a cidade com árvores frutíferas. Tem ações que se faz nas comunidades para que a comunidade tenha assim o conceito de cidade limpa, de cidade harmoniosa. Então são ações que a gente pode fazer em comunidades, né? Mas assim, ó, basicamente, Beto, para que a gente traga de volta esse conceito de uma cidade mais valorizada, mais humana, que tem também o aspecto das empresas e tudo mais, que é uma abordagem que talvez o administrador, né, o Dr. Juninho tem isso muito claro já na agenda dele, mas aqui no micro, que seria a saúde em si, é preciso que a gente fortaleça de uma maneira assim muito, mas muito forte o vínculo com as comunidades. São as associações de bairros, são os conselhos locais, e é daí que a gente vai buscar e vai saber o que eles precisam, conhecendo o perfil, como eu falei, sabendo das necessidades da comunidade, a gente desenvolve o projeto. Embora existe um projeto já muito antigo assim, ó, de se fazer, e eu vou lembrar, e ele inicia por uma coisa muito simples, tá? Quem está escutando a gente, por uma coisa que vocês vão lembrar, sabe? Nós trabalhávamos até as 10 horas da noite. A nossa unidade central tinha 14 especialistas. Eles vinham semanalmente. Eram das 7 às 10 da noite. Era uma equipe todinha voltada para o cuidado, a atenção e, mais que isso, a boa relação entre os setores que ofertam a saúde, ela é primordial nesse processo. Então, a relação da unidade básica de saúde com o Hospital São Roque, eu vou citar o São Roque, mas ele pode ser com todos, com o Hospital São Roque, ele é essencial. Se esse vínculo foi desfeito, se esse vínculo não for fortalecido, a gente não vai ter uma saúde. O Hospital São Roque, eu já trabalhei lá há muitos anos, então assim, ó, falo com base, com respeito enorme por todos que lá estão, tá? Ele tem uma oferta de serviços enorme, ele é um apoio essencial na cidade. A gente não pode desprezar, a gente não pode menosprezar e a gente não pode deixar de lado. Além de que, de toda essa construção que a gente já tem no município, existe uma questão de recurso interno. Quando você valoriza os seus, você deixa todo o seu recurso financeiro aqui dentro. Com recurso aqui dentro, você gira o comércio da cidade, você gira os laboratórios, você gira a economia da cidade. Aqui eu vou buscar um pouquinho, Beto, uma outra situação, falar para ti de um conhecimento que a gente tem porque está lá dentro, que é a Associação dos Aposentados. A gente tem lá dentro da associação mais que 500 associados, né? Mas a gente tem no município quase 3.000 aposentados. Se a gente for pensar nos 3.000 aposentados do município, são quase 3 milhões de reais. Eles têm que ficar aqui dentro.
O que é pensado para os idosos até hoje? Nada. Não se foi pensado absolutamente nada. O idoso é alguém que contribui, é alguém que sustenta, é alguém que deu o seu suor e continua, porque eu sou aposentada e continuo trabalhando, tá? Eles giram um recurso dentro do município, se bem trabalhado, enorme. Então a gente tem que olhar para esses setores e para esses segmentos com uma atenção maior, com uma dedicação maior. Precisamos sair um pouquinho das nossas salas e ir para a rua, conversar com as pessoas, ver o que elas necessitam. Mas aqui, em especial aos idosos do município, é preciso urgência. Muito bem, a nossa conversa de hoje, aqui na TV Sul, é com a Margarete Bortolato, que está expondo suas ideias, seus pensamentos, ela que é candidata a vereadora do MDB por Morro da Fumaça. Margarete, estamos chegando ao final da nossa conversa de hoje. Aquilo que eu não perguntei, que você gostaria de dizer e passar uma mensagem, posso dirigir a câmera e fica à vontade. Beto, pela segunda vez aqui, né? E hoje eu quero agradecer em especial assim a todas as pessoas que nos recebem com tanto carinho, a tantos cafezinhos, a tantos apoiadores. É um privilégio para mim entrar na casa de cada pessoa, mas em especial hoje eu queria agradecer a minha família, o apoio da minha família, o abraço da família, o carinho que estão nos dispensando nessa caminhada. De verdade, do fundo do coração, muito obrigada. Margarete, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso canal, muito obrigado por ter exposto suas ideias. Muito bem, e assim nós vamos encerrando mais um programa MF Sul Entrevistas nas eleições municipais 2020. Forte abraço, até a próxima entrevista.